Segundo nível agora da ordenação, aí agora a gente entra no sacerdócio, são os padres. Qual que é o nome correto, tá? O nome correto é presbítero, tá? O nome correto é presbítero, só que culturalmente a gente chama de padre, né? Pai. É pai, tá? Vem do latim pai. Uhum. Mas é presbítero. E aí você tem... Que vem do latim... Eu anotei Tem nem aqui ideia. 5 cargos que um padre consegue ter ao longo da vida. Existem mais? Existem, mas são assim detalhes. Eu não coloquei, por exemplo, aqui chanceler da diocese. Não coloquei isso, entendeu? Eu coloquei aqui uma coisa que mais próxima da vida do povo. Então a primeira delas é o vigário. O que é o vigário, Ian? Um auxiliar. É um auxiliar. Achei que você tava fazendo perguntinha de verdade, só que eu tava comendo. Não, não. Ele é o auxiliar da administração paroquial. Então o vigário... Quem que é esse? O vigário. Ele vai auxiliar não, o sim. pároco na Aham. administração da paróquia. E qual que é a diferença dele pro pároco, né? Aí eu já vou passar pro pároco, porque o pessoal já conhece, né? Não é só uma função... O que foi, Ian? Cara, o Ian só tem coisa errada na cabeça. Quem acha que o Ian é santo, que faz... Ó, Ian, rogai por nós. Esse aqui é o verdadeiro Ian. Tá? Você lê um comentário, né? Não? Vamos lá. Deus cuida. Tô Deus brincando. proteja o chat também, Eu gente. falo rogai Ian pra mim todo dia. Qual que é a diferença, né? O pároco, ele tem cura de almas. Então, ele tem a administração dos sacramentos na mão dele, basicamente, né? Então, ele é responsável por aquelas almas, não o vigário, nesse caso, entende? Então, e é ele que fala pelo bispo, é o pároco que fala pelo bispo, naquela região paroquial. Então, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, é como se o bispo fosse um... A gente vai falar isso mais pra frente, mas é como se fosse um mini-papa da sua diocese. E o Tem gente que pároco não pode ouvir isso aí, não. é como se Senão fosse sobe um na bispo cabeça. da sua região paroquial, entende? Então, dentro daquela região paroquial, é o pároco que administra todos os sacramentos, etc. Desses dois, todo mundo já tá acostumado. Então, uma todo mundo já perguntinha deve ter aí. visto. Pode Não, falar. não é brincadeira, não é perguntinha mesmo. E aí o diácono, ele é como se fosse um vice, então. Tipo assim, o pároco não tá presente, o vigário assina o cheque. É, seria. Mas é porque assim, que você falou diácono, eu achei que você ia colocar o diácono Errei, na velho. fila. Foi mal. Não, O vigário. É vigário. Aham. É. Tá vendo? Eu não entendo nada. O vigário é como se ele fosse E se um o vigário viajar, o diácono assina o cheque? Depende da... Acho que não pode viajar os dois juntos, né? Só a situação eu acho que disso. não, mas depende. Os caras fazem retiro na mesma época. Tem uma semana que se alguém morrer, tá fudido. Tem uma semana no ano que você não pode morrer de jeito nenhum. Esse aqui é o mais comum e é o que a gente mais vê. Geralmente, quando você encontra um padre na rua, a chance dele ser um pároco ou um vigário é muito alta, porque é o que a gente mais encontra dos padres exercendo de função na igreja. Mas existem outras, como, por exemplo, o capelão. O capelão, ele não tem uma paróquia, ele não é vigário, ou, às vezes, ele até é. Só que ele exerce uma função específica. Então, por exemplo... Um capelão que tem a função de assistir os doentes no hospital, na Santa Casa de Misericórdia. Aqui tem também, lá no Hospital de Urgências, né? Exato, ele é o capelão hospitalar, né? Então você tem também quem cuida de prisão, né? Então você tem o capelão penitenciário, ele que cuida da assistência dos presos, né? Capelão de Detentos. escolas também tem. E também, o que eu acho que é o mais famoso que a galera conhece, são os capelões das Forças Armadas. Não, mas aí o cara tem que fazer concurso. Mas ele é um padre e ele é capelão. É um concurso para padres, né? É um concurso Isso. para padres, especificamente, né? Então, primeiro você tem que ser padre para depois fazer o concurso, Isso. né? E aí ele se torna capelão do militar. Ordinariado Militar do Brasil. Então, ele assiste um grupo Mas, específico de pessoas. Em caso de necessidade, um diocesano pode ocupar o cargo até vir um concursado. Exatamente. Aqui em Anápolis, inclusive, não sei agora, mas eu lembro que antes era um diocesano que ficava lá. Uhum. Hoje eu não sei. Então, você tem aí os capelões. Você tem os capelões universitários também, né? Que ao invés de cuidar de escolas, cuida de uma universidade, né? Então, geralmente quem trabalhava aí com um grupo de oração universitário, os GOLs, devem conhecer alguns capelões universitários aí ao redor desse Brasil. O François Não? foi isso, não foi? Ele foi capelão... Ele ajudou no presídio uma época. Não, E mas foi ele foi- capelão não, na na- capelania universitária. Universitário, Exato. isso é isso aí Então que ele eu tô foi falando. capelão universitário. Depois que ele saiu da Nossa Senhora da Badia, ele Ele foi pra ser capelão. É porque tem a né? capelania universitária, tipo, ele ficou como capelão lá uma época. Uhum. Mas ele foi no presídio também, acho que em 2011, por aí. Hoje a era do gente ainda presídio. tem um capelão universitário, né? Acho que é o Padre Fábio. Não, é o... Ah, é? Não sei. Mas eu acho que a capelania universitária É, não é porque ela não mais... existe pelo menos mais, aqui né? em Anápolis ela não é mais, né? É, Ah, a tá. capelania Ela não é virou capelania. Agora virou paróquia lá. Não, ela é Não. capela. Capela. Capela Uhum. da São José Operário. Exato, exato. Vamos lá, então.
Capelão, vigário, pároco. Agora nós temos os dois últimos que o padre consegue assumir. O primeiro deles é Monsenhor. Monsenhor, ele é um título honorífico. Geralmente ele é um padre que exerceu uma função muito importante na igreja. E por conta dessa função ele recebeu um título. Observação. São José Maria Não era existe monsenhor, mais. Não, é? Não existe mais esse cargo na igreja. Tá? Hã? São José Maria era monsenhor. Sim, eu sim. tenho o São José santinho Maria dele, era monsenhor. monsenhor. São José Maria Escrivá. Jonas Abib Antigo também que era Deus. monsenhor. Jonas Abib, monsenhor. Por conta do trabalho na Canção Nova. Tinha aquele daqui de Anápolis que eu esqueci Monsenhor o nome, Pitaluga. velho. Pitaluga. Não, mas não era isso que eu ia falar, não. Era outro monsenhor. Que foi bispo? O primeiro bispo Não, de que batizou meu Anápolis? irmão, eu esqueci o nome dele. Teve eu um não bispo vou- que foi monsenhor aqui em Anápolis, se eu não me engano. Acho que foi o primeiro ou o segundo bispo. O primeiro foi Dom Epaminondas. O Papa Francisco aboliu o título honorífico. Então os padres não recebem mais o título de monsenhor, a não ser, porque existe uma exceção, os sacerdotes que trabalham na Cúria Romana. Então o sacerdote, quando ele vai pra Cúria Romana, ele recebe o título de monsenhor, Só porque de ele ir. trabalha lá, né? Não, quando ele assume um cargo lá, né? Então, tá. se ele assume um cargo na Cúria Romana, ele recebe o título de monsenhor. É a única forma que, hoje que alguém pode ser monsenhor na igreja, né? Assumindo E se um padre receber a ordem lá de Sir da rainha? Ele fica como? Sir, padre? Sir, não sei o que, não sei o que. Nossa, será que isso já aconteceu, hein? Boa pergunta, hein? Eu fiquei na dúvida agora. Será que o Henry Newman não era? Mas é meio difícil, hein? Caraca. Porque, tipo assim, um padre receber isso é meio difícil. Só se for o Nilma mesmo, que recebeu enquanto era... Exatamente. Enquanto não era Essa é a minha padre dúvida. Eu não sei a resposta, fiquei na dúvida aqui. Mas aí você tem o título de monsenhor. Quando você tá conversando com alguém em espanhol, na língua espanhola, eles às vezes usam o título de monsenhor para se referir a bispos. Também. Isso pode confundir um pouco as pessoas, mas aí você tem que saber dentro do O contexto K2 sabe porque já foi pra Europa. se ele tá falando pior que nem é. Recente agora, hein? É. O pior que eu já sabia já antes, mas aí pode confundir. E existe um quinto, que é o prelado. Prelado também é um título que o sacerdote recebe quando ele é administrador de uma prelazia. Então, geralmente, o prelado é o cargo... Antes do episcopado, é o cargo mais elevado que um padre consegue assumir, de prelazia. Porque ele vai ser o prelado de uma região ou de um grupo de fiéis, né? Inclusive, os prelados podem usar as insígnias De bispo. episcopais, né? Eles podem usar você olha pra ele é um bispo. Parece que ele é um bispo, mas ele é um padre, tá Com ligado? exceção de um, né, K2? É um padre vestido... Exatamente. Só existe um prelado no mundo que não pode usar, que é os que são os prelados Prelazias pessoais. das prelazias pessoais. Que como só existe uma, é o Dom Opus Dei. Fernando Ocares. É Coitado. o único que não pode É uma usar as decisão insígnias. recente, inclusive. Ele não pode usar as insígnias de todos os prelados do Tem o mundo. quê, uns 6 meses Ele é o já? único que não pode usar. É isso. Isso aí. Então é isso. Então aí nós já temos aí os cargos. O prelado, ele exerce uma função parecida com a do bispo na administração da prelazia. Com exceção dos sacramentos, porque ele é um padre, né? Uhum. Mas ele administra uma região ou um grupo de fiéis. E é muito comum que os prelados também se tornem bispos com o passar do tempo. Com exceção do prelado das prelazias pessoais, que também foi... Que só tem uma. mas... Quais são os outros prelados? Militar, né? Você vai ter... Ordinariato militar tem muitos prelados. Né? Exato, você vai ter... Mas tem prelado no Brasil em região que é um pouco afastada. Eu que me não é lembro- diocese. Lá no Pará tem um. Isso. E tem prelazias também que são administradas por bispos, né? É que aí são prelazias territoriais, né? Exatamente. Que aí é a prelazia normal, né? Porque Uhum. prelazias pessoais são essas que a gente tava falando. Só tem uma no caso. Então aí fica aí essa... Então geralmente você pode ver um prelado, ele é um padre, mas ele tá vestido de bispo. Você vê lá, ele é um bispinho idêntico, assim. bispinho. Não, mas realmente você olha e fala assim, velho, é um bispo, mas não é, é um padre. A foto que eu tenho do Dom Fernando, do padre Fernando, é com a roupa de bispo e não vou atualizar, não. Então tá bom. É essa que eu tenho, é essa que eu vou usar. E aí nós temos aí os padres encerrando aí o rolê, né?